Então, vamos tratar hoje de um caso recente que passou aqui pelo escritório e não tinha uma solução para o caso dessa pessoa, a não ser entrar com um novo pedido administrativo lá no INSS. Olha só, ela perdeu todo o tempo que ela ficou esperando, né, que ela deveria receber com retroativo, ela perdeu simplesmente porque ela não cumpriu uma exigência do INSS. Então, vamos entender isso aqui. O que acontece? Quando você dá entrada no processo administrativo no INSS, quer dizer, quando você faz um pedido para a Previdência Social, o servidor vai analisar a documentação que você entregou. Caso ele entenda que é necessário algum documento complementar, algum documento extra, além dos que você já apresentou, ele vai fazer a abertura de um cumprimento de exigência, de um pedido de cumprimento de exigência, tá certo? E aí, nesse cumprimento de exigência, vai vir lá descrito qual a documentação que você precisa entregar para o INSS. Isso é muito comum acontecer, até mesmo pedindo documento que você já entregou. Isso acontece realmente com muita frequência, eu já vi aqui no escritório e eu vou te explicar mais para frente como que a gente resolve essa situação. Mas olha só, esse cumprimento de exigência é aberto lá no INSS, você vai ser notificado. Pode ser por uma carta, por SMS, pode ser por e-mail, mas uma coisa muito importante, você deve acompanhar o seu processo administrativo, tá bom? Não adianta simplesmente fazer o seu pedido e você ficar esperando. O que eu recomendo é que pelo menos a cada 15 dias você dê uma conferida lá no seu portal do Meu INSS, ou então ligando lá no 135 para saber o andamento desse processo administrativo, tá bom? Pelo menos de 15 em 15 dias, não mais do que isso. Se você puder fazer toda semana, é interessante também. Por quê? O cumprimento de exigência, ele tem um prazo de 30 dias, tá certo? Se você não cumprir esse prazo, existem duas alternativas. Você pode justificar e pedir uma prorrogação desse prazo para entregar a documentação. Você pode justificar também e dizer que não tem mais essa documentação, ou você pode entregar a documentação, que é o preferível, né? É o mais importante que você entregue realmente a documentação. Se você não cumpre esse prazo, se você não se manifesta, se você não fala nada, de duas, uma vai acontecer. Ou o seu pedido vai ser negado, que é o mais provável que aconteça, tá bom? Dificilmente o servidor concede. Eu já vi alguns poucos casos da pessoa não cumprir a exigência e mesmo assim o INSS concedeu o benefício. É muito raro isso acontecer. Realmente, assim, é um em 1 milhão, não sei em quantos mil, mas é muito difícil acontecer. O mais comum, o servidor ele nega o seu pedido administrativo e também pode acontecer de ter o arquivamento do seu pedido administrativo, que foi o que aconteceu nesse caso que eu estou tratando hoje. Breno, qual que é a consequência disso? A consequência, como eu falei, é a gente ter que dar entrada novamente no pedido, né? Fazer novamente o protocolo desse pedido lá no INSS e agora com a documentação correta. Eu não consigo entrar direto na Justiça Federal? E a resposta é não, tá bom? Se você perdeu o prazo de cumprimento de exigência aberto lá pelo INSS, o seu processo foi arquivado por falta de interesse, então você não consegue entrar direto com o processo na Justiça Federal, tá bom? Você pode até conseguir entrar com o processo, mas esse processo ele vai ser arquivado também, justamente porque você não cumpriu a exigência lá do INSS. Então, a gente volta para a mesma situação de ter que abrir mais uma vez o processo administrativo. E agora, olha só essa consequência, né? Você perde também o retroativo. Vamos supor que você deu entrada no processo administrativo, né? Fez o seu pedido lá no INSS em janeiro e você esperou até junho, quando o benefício foi concedido. Então, todo esse lapso temporal aqui, de janeiro até junho, você vai receber o pagamento administrativamente. O INSS ele faz esse pagamento, tá bom? Não há nenhum tipo de questionamento em relação a isso. Agora, você esperou lá de janeiro até junho, seu processo foi arquivado. Em outubro, você teve que fazer a entrada de novo, dar entrada novamente no processo administrativo. Esse lapso aqui você não vai receber mais. O período que vai começar a contar para que o INSS realize o pagamento é em outubro. Então, olha só
o tamanho da perda dessa pessoa. A gente pensando aí em 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, com salário mínimo em torno de R$ 1.200, a gente está falando de quase R$ 12.000, né, aproximadamente, algo em torno disso, que essa pessoa está perdendo simplesmente porque não teve o cuidado de cumprir a exigência lá do meu INSS. Então, Breno, como que eu faço, né? Chegou a exigência, eu estou acompanhando o meu processo toda semana ou a cada 15 dias, eu olho, eu ligo lá no 35 para saber, eu entro no meu INSS para saber, eu verifico as minhas notificações, chegou uma exigência, o que que eu faço? Então, agora, você deve apresentar a documentação que foi exigida pelo servidor, tá bom? Ponto. A documentação já está no processo. O que que eu faço? O que eu gosto de fazer aqui? Eu nunca gosto de deixar passar em branco, né? Passar o tempo e simplesmente deixar o processo lá esperando que o servidor resolva essa situação. Normalmente, eu faço um modelo de uma petição, um requerimento, algo do tipo, informando que o documento solicitado ele já está no processo administrativo e aponto para o servidor qual é esse documento. Então, eu costumo numerar e nomear os documentos. Então, vai assim, 01, identidade do requerente. 02, comprovante de endereço do requerente. 03, carteira de trabalho do requerente. 04, documento tal. E assim eu faço com toda a documentação. Então, quando vem a exigência, lá dizendo, apresente, sei lá, a carteira de trabalho, então, eu já faço lá a petição, né, faço o requerimento, informando que é um cumprimento de exigência e que o documento já está no processo sobre o nome 03.carteira de trabalho, né, e aponto direitinho lá para o servidor que aquele documento já foi entregue, tá? Lembrando que é para a gente não ter problema do processo ser arquivado. Lógico que, numa situação dessa, em que o documento ele já está no processo administrativo, e o servidor arquivar o processo, a gente vai conseguir entrar na via judicial, tá bom? Porque o documento ele está lá. Mas é importante a gente evitar esse tipo de problema, evitar essa dor de cabeça, né, de ter que discutir essa situação no processo judicial. Então, a gente faz a petição, comunica para o servidor que o documento já está no processo, que ele pode analisar a documentação lá. Agora, Breno, a documentação realmente não está no processo. O que eu faço? Então, você vai pegar esse documento, vai digitalizar ele. É importante que você utilize ou uma máquina digitalizadora, né? Pode, se você não tiver, pode utilizar o apoio aí de uma lan house, caso você tenha condições de ter acesso a esse tipo de serviço. Se não, uma foto no celular, mas é importante que essa foto fique muito legível, tá? Fique bem legível. E aí você vai utilizar um aplicativo, né, no próprio celular para transformar esse arquivo em PDF, tá certo? Você não pode apresentar o documento em formato de foto. Então, JPEG, JPG, qualquer desses formatos, PNG, qualquer desses formatos de foto, de imagem, não vai servir para juntar no processo no meu INSS, pelo portal Meu INSS, tá bom? O documento deve estar legível em formato PDF. E muito importante também, o documento não pode ser preto e branco, salvo se o próprio documento original for preto e branco. Caso contrário, se o documento for colorido, apresente o documento colorido. Breno, não consigo fazer pelo portal Meu INSS. Então, você precisa agendar um dia para fazer a entrega pessoalmente em uma agência da Previdência Social, tá certo? Breno, posso ir direto na agência? Não pode, tá? Principalmente agora, nesse período de combate, né, de controle aí, que a gente está tendo várias ações para conter a questão da Covid-19, em que pese a gente já está chegando, né, ao que tudo indica, está chegando numa situação de fim dessa situação, a gente já começa a ver algumas flexibilizações das normas, né, algumas aberturas em relação às normas de controle, mas ainda é importante você fazer o agendamento para fazer a entrega pessoal do seu documento.